nosso programa Opção para a Vida, nessa manhã de segunda-feira, foi gravada durante a abertura das comemorações do 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Como vocês podem perceber, nós estamos aqui contando hoje com a participação da Orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus, que veio a brilhantar a abertura da nossa festa do 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Você que está conosco, que não pôde participar, nessa noite de abertura, nessa segunda-feira, estará assistindo o que foi a celebração do 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Nós vamos fazer uma oração e durante todo o culto que estará dentro de instantes, iniciando, você estará participando conosco dessa festa de aniversário. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade, quando abrimos os nossos ouvidos da alma e do coração para recebermos a Tua palavra nessa oportunidade em que nós estamos celebrando o 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Abençoe a todos quantos estão conosco neste início de semana. Rogamos-te todas estas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você agora a continuar conosco para receber os louvores, a adoração e, sobretudo, a pregação que nessa noite de abertura foi convidado especialmente o pastor Valberto da Igreja O Brasil para Cristo. Continue conosco, porque Deus vai abençoar profundamente a sua vida e a sua família. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Louve ao Senhor. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes a bater. Oh, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. A igreja louvou o Senhor. Glória. Glória, glória. Vem eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus, aleluia. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
aleluia, venceu o Rei Jesus. Quero saudar os irmãos com a preciosa paz do Senhor Jesus, dizer da minha alegria em estar aqui hoje à noite, atendendo ao convite dessa igreja na pessoa do pastor Bosco, e celebrar juntamente com o pastor e toda a igreja por esses 32 anos dessa porta que Deus abriu do programa Opção para a Vida, que nós não temos ideia, não sabemos mensurar a quantidade, o número de pessoas que se renderam ao Senhor através da pregação da palavra, por meio da instrumentalidade do pastor Bosco e todos os demais que somaram com ele para a proclamação do Evangelho através desse canal, dessa porta que Deus abriu. Enquanto o pastor estava testemunhando, compartilhando um pouco acerca da trajetória desse projeto, estava me lembrando, o apóstolo Paulo, já no final de sua terceira viagem missionária, estava saindo da Ásia e havia designado a Tito que levasse uma carta à igreja em Corinto, uma carta em resposta a algumas necessidades dos irmãos apresentadas ali na igreja. E Paulo envia Tito como essa carta à igreja, uma carta de admoestação, uma carta de correção, uma carta de exortação. E o apóstolo Paulo marca com Tito um encontro ali em Troade, para que eles pudessem se encontrar e ver o que estava acontecendo, como os irmãos haviam recebido essa carta. E Paulo cumpre o seu propósito, estar ali em Troade, mas ele não encontra Tito. Tito não está ali em Troade. E posteriormente, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, Paulo diz que Deus abriu uma porta à proclamação do Evangelho ali em Troade, mas pela preocupação que ele estava em seu coração de reencontrar Tito, ele desperdiçou essa porta que Deus abriu para a proclamação do Evangelho ali em Troade, e não se demorou ali em Troade para que pudesse pregar o Evangelho. E pensando nisso, o pastor Bosco, Deus abriu essa porta e ele agarrou essa porta, entrou, e por esses 32 anos tem pregado o Evangelho para a glória de Deus, e só lá na glória realmente ele vai ver a coroa que ele vai receber por esse trabalho que o pastor fez durante todo esse tempo, de muitos desafios, correndo atrás de patrocinadores, batendo na porta de um irmão, de outro, de um empresário, de outro, para que pudesse somar com ele tantos outros para proclamar o Evangelho através desse instrumento. Mas quantos fecharam a porta, quantos não somaram a ele, e o pastor foi perseverante, tem sido, e muitas vidas têm se rendido aos pés do Senhor. Louvado seja Deus, pastor Bosco, por sua vida, todos os irmãos que contribuíram e têm contribuído com esse projeto. Meus queridos, eu quero, para esse momento festivo, em reflexão na palavra de Deus, convidar os irmãos a abrirem a palavra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, bem já no final do seu ministério. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, quero ler alguns versículos com os irmãos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, quero ler com os irmãos, a partir do versículo 1, esse pequeno fragmento dessa carta de Paulo a Timóteo, seu codiscípulo de Cristo, seu filho na fé praticamente, que nos traz lições preciosas para nós pensarmos sobre esse tema, prega a palavra.
quando eu recebi o convite do pastor Bosco de estar aqui hoje e amanhã, se Deus assim permitir, comecei a orar a Deus, e fui pensando no programa e orando a Deus. Durante todo esse tempo, o programa Opção para a Vida não fez outra coisa a não ser pregar a palavra. Então o tema é mais que sugestivo, vamos pensar nisso, à luz, em reflexão dessa carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, por inspiração do Espírito Santo. Versículo 1 diz assim, do capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Pai nosso, Pai maravilhoso, Pai amado, nossa gratidão, Senhor, por estarmos aqui hoje à noite. Estamos aqui, como disse o salmista, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque a misericórdia do Senhor é boa e dura para sempre. Nessa hora, nós pedimos ao Senhor aqui, quedados, que o Senhor, assim como inspirou ao apóstolo Paulo por seu Espírito, ao escrever essas palavras a Timóteo, que por centenas de anos tem doutrinado a tua igreja, nós pedimos ao Senhor, nos ilumine por esse mesmo Espírito, a fim de que compreendamos a tua palavra, e que haja em nós arrependimento, frutificação, ao ouvir a tua palavra. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos pensar, centrando a nossa reflexão nesse texto, nesse pequeno pedaço da carta de Paulo a Timóteo, sobre esse desafio vital, que é
pregar a palavra. Atentem a quem estava escrevendo e em que circunstância e situação Paulo estava escrevendo a Timóteo. Ele estava em prisão, não mais em uma prisão domiciliar, como fora a sua primeira prisão em Roma. Paulo, sendo transferido da Judéia para Roma, esperando o juízo de César, ele é preso em uma prisão domiciliar, regime domiciliar, mais confortável um pouco. E ali o apóstolo Paulo tinha a liberdade de receber os irmãos, de receber os judeus, de pregar incansavelmente a palavra, de pregar para os guardas, de pregar para toda a guarda pretoriana. Paulo é solto da sua segunda prisão, e justamente por causa da pregação do Evangelho, de anunciar a ressurreição em Cristo, Paulo é outra vez preso. Mas essa segunda prisão do apóstolo Paulo, agora é no calabouço. E Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, na situação de prisão, Paulo, ele já sabe da sua sentença de morte. Eu quero que os irmãos entendam a condição de quem escreve e a condição de quem recebe a carta. O motivo da prisão é a pregação do Evangelho. E o desafio daquele que recebe a carta é a perseverança no Evangelho, a despeito de todos os desafios e perseguições. Como alguém vai escrever uma carta a outra pessoa, pedindo que foque a sua vida, que privilegie a sua vida, justamente naquilo que o levou à cadeia? Como Paulo está pregando a Timóteo, exortando Timóteo, estimulando a Timóteo a continuar pregando o Evangelho, a fazer conhecida a salvação em Cristo Jesus, a dar a sua vida pela pregação do Evangelho, justamente a causa que o levou à prisão. Timóteo era jovem ainda, não tinha experiência de Paulo, não tinha a vida ministerial de Paulo. Timóteo precisava dessa palavra de encorajamento, sobretudo no ambiente que Timóteo vivia. Cidade de Éfeso, uma cidade desafiadora à proclamação do Evangelho. Ele tinha que concorrer com o centro de idolatria da deusa Diana, onde convergia pessoas de diversas partes do mundo contemporâneo para adorar a Diana. E ele é desafiado a continuar vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, em meio a grandes desafios e perseguições. E é essa palavra orientadora de Paulo a Timóteo, que se tornou doutrina de encorajamento às gerações sucessivas, a que se mantenha firme na pregação, na proclamação do Evangelho. Então essa nossa palavra hoje à noite em reflexão vai contra nossas vidas,
Porque todas as vezes que nós lemos a palavra, que nós meditamos na palavra, há juízo sobre nós, nós trazemos juízo sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós ouvimos a voz do Senhor, por seu Espírito, por sua palavra, nós estamos sendo julgados pelo Senhor, não juízo para condenação, mas juízo no sentido de se nós estamos de fato cumprindo a vontade de Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós não vivemos num país hostil ao Evangelho, como muitos no Oriente Médio, norte da África. Nós vivemos num país aberto, um país livre à proclamação da sua fé, mas nós não valorizamos essa oportunidade de Deus para nós. E eu quero, irmãos, pensando nesse tema hoje à noite, compartilhamento com os irmãos, prega a palavra, trazer um entendimento dos irmãos à luz do que Paulo escreve a Timóteo, que a proclamação das boas novas, a pregação da palavra de Deus, é resultado daquilo que nós já experimentamos. Não há motivação, a proclamação do Evangelho a alguém que nunca experimentou o Evangelho. Sabe por que a igreja não prega? Sabe por que a igreja não proclama? Sabe por que os irmãos não fazem o que o Senhor ordena fazer? Porque não conhecem a graça, a maravilha, o poder transformador do Evangelho. É consequência. A proclamação do Evangelho é consequência do que você vive, do que você experimentou. E eu vou mostrar isso aos irmãos à luz da palavra, nas palavras orientadoras de Paulo a Timóteo. Antes de Paulo dizer a Timóteo: conjuro-te por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, insisto com você, prega a palavra. Antes de Paulo dizer isso, veja o que Paulo fala. Primeira coisa que Paulo fala no capítulo 3 é mostrar a situação em que se encontram os homens, a situação em que se encontram as pessoas. Timóteo, Paulo diz a ele: saiba de uma coisa, capítulo 3, versículo 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha a necessidade da proclamação do Evangelho. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Só prega o Evangelho quem por ele foi alcançado. Só prega o Evangelho quem experimentou o Evangelho. Só prega o Evangelho quem se comprometeu com o Senhor por haver sido alcançado pelo Senhor. Nesse ponto da sua carta, Paulo está mostrando a razão porque os dias serão difíceis, por causa dos impostores, por causa dos falsos profetas, por causa dos homens que não temem a Deus, por causa dos homens que não provaram a graça de Deus em suas vidas, por causa dos homens que não foram impactados pelo poder do Evangelho. E nós vivemos isso todos os dias. Nós vivemos isso dentro da nossa casa, nós vivemos isso em nosso trabalho, nós vivemos isso na universidade, na faculdade, onde nós estivermos, nós vamos nos deparar com esse quadro, com essa realidade
das dificuldades em que se apresentam os tempos, os dias, por causa da dureza do coração do homem, por não conhecer o Evangelho. Os tempos serão difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder da piedade. Você vai encontrar até aqueles que parecem temer a Deus dentro da igreja, parece ter forma, tem a forma de piedade. Piedade é temor a Deus. E você está ladeado de pessoas que têm forma de piedade, mas negam o poder da piedade, porque o poder da piedade encontra-se na vida daquele que experimentaram o poder renovador, regenerador, transformador do Evangelho. E você está com pares dentro da igreja, cantando com você, ensinando talvez para você, convivendo com você, cantando com você, tem forma de piedade, mas nega o poder da piedade, porque o poder da piedade é o poder do Evangelho, que produz vida, transformação, renovação no Espírito Santo. E Paulo cita exemplos, que não foi só apenas naquele dia, mas nos dias de Moisés. Paulo cita exemplo. E ele está encorajando a Timóteo. Você vai encontrar, Timóteo, esse cenário. É esse o cenário para a proclamação do Evangelho. Entenda a necessidade da proclamação do Evangelho, porque os homens têm tornado os dias maus, carente de Deus, necessitados do Senhor. Você não pode cruzar o braço, você não pode fechar a boca, você não pode fechar os olhos a essa realidade. E Paulo estava desafiando Timóteo, Paulo estava exortando Timóteo a não voltar atrás, mas a prosseguir na proclamação do Evangelho. Prega a palavra. Ele apresenta o cenário, mas ele chama a atenção de Timóteo, para que Timóteo olhe para a sua vida. Olha para você. Olha a diferença. Paulo faz um contraste. Capítulo 3, os versículos de 1 a 10, ele apresenta o cenário de degradação, de imoralidade, que torna os dias difíceis. Mas de 11 até o 13, o apóstolo Paulo, do 10 até o 13, Paulo chama a atenção de Timóteo para olhar para ele e ver o contraste existente entre aquele que fez do Evangelho a sua vida e alguém que não teme o Evangelho, alguém que não conhece a verdade de Deus, alguém que não é impactado pela palavra de Deus. Nós somos assim. Nós somos esse cenário para fazer diferença. No melhor desta mensagem, nós temos que fazer esta interrupção devido à exiguidade do nosso tempo. Mas você está convidado amanhã a continuar conosco, ouvindo a mensagem que o pastor Valberto trouxe nessa noite de abertura. Espero contar com a sua teleaudiência. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.